Vocês sabem quem foi Esopo? Um escritor da Grécia Antiga conhecido por escrever fábulas. Eu adoro aquela sobre a lebre e a tartaruga. E eu adoro aquela sobre o escorpião e o sapo. Muito bom. Uma de suas famosas fábulas é intitulada O Estômago e os Pés. Nela ele diz que um dia, a barriga e os pés estavam discutindo sobre sua importância. E quando os pés insistiram que eram tão fortes que até carregavam o estômago respondeu: Mas, meus bons amigos, se eu não os alimentasse, vocês não poderiam carregar nada. Essa fábula nos dá uma ideia de por que Paulo gostava tanto de comparar a igreja a um corpo. Ele já havia feito isso na carta aos Romanos e na primeira carta aos Coríntios. E agora, em sua carta aos Efésios, ele usa novamente a metáfora da igreja como o corpo de Cristo. Por quê? Porque, assim como o estômago e os pés são importantes para o corpo humano, cada membro da igreja é importante para o corpo de Cristo. E somente trabalhando em harmonia podemos manter esse corpo, que é a igreja, unido. A Escola Sabatina Like apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lição 7. O corpo unificado de Cristo. Uma das coisas mais trágicas que podem acontecer conosco na experiência cristã é a fragmentação ou divisão da nossa igreja por causa de conflitos, por não sabermos como trabalhar em equipe ou por permitirmos que falsas doutrinas se infiltrem na igreja. Uma igreja dividida não cresce. Ela não cresce em qualidade, porque nós fornecemos a qualidade, nem em quantidade. Porque quem quer se unir a uma igreja que mais parece um campo de guerra do que um local de adoração? Com tantos problemas por aí, ninguém quer se unir a uma igreja problemática. Paulo já havia falado sobre a unidade entre judeus e gentios. Mas agora que em Cristo não há judeus nem gentios, agora que em Cristo somos todos irmãos e irmãs, sem distinção étnica ou cultural, Paulo nos convoca a todos os cristãos à unidade. Portanto, a pergunta desta semana é: que elementos nos ajudam a permanecer unidos como o corpo de Cristo? Em primeiro lugar, as 5 grandes virtudes. Paulo começa a segunda metade de Efésios com um apelo à unidade. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não sei se vocês notaram, mas nesses 3 versículos há algo muito interessante. Vocês se lembram em qual carta Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo? Em Gálatas 5. E o que é esse fruto do Espírito? 9 virtudes. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Exatamente. E nos 3 primeiros versículos do capítulo 4, aos Efésios, Paulo menciona 5 dessas 9 virtudes. O que isso significa? Que se todos nós tivéssemos pelo menos essas 5 virtudes em nossa igreja, estaríamos unidos. Humildade. Considerar os outros superiores a nós mesmos. E não estamos falando de baixa autoestima, mas da virtude de valorizar os outros. Gentileza. Que nossas palavras sejam como um favo de mel, doces e saudáveis. Paciência. Ser capaz de ignorar as ofensas e perseverar em várias provações. Amor, que é o vínculo perfeito. E paz, que de acordo com as palavras de Jesus, é viver sem angústia e sem medo. Vocês têm essas 5 virtudes e conseguem imaginar uma igreja onde todos as tivessem? Vamos aproveitar o fato de que Esopo está morto há vários milênios para modificar um pouco sua fábula e vamos dar essas 5 virtudes ao estômago e aos pés. Então, os pés diriam ao estômago: Ei, amigo, você é o melhor. Se você não nos alimentasse, não teríamos forças para andar. E o estômago responderia: Não, pés, vocês são os melhores. Se não fosse por vocês, não poderíamos ir ao supermercado para comprar comida. Estão vendo? Se fôssemos humildes, gentis, pacientes e nos relacionássemos uns com os outros em amor e paz, a igreja, o corpo de Cristo, seria uma unidade maravilhosa. Em segundo lugar, o exemplo do Deus triuno. Os versículos 4 a 6 contêm um belo poema que poderia muito bem ser chamado de Os 7 Unes de Paulo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Desse conjunto de 7 Uens, 3 se destacam inicialmente. O segundo, o Espírito Santo. o quarto O Senhor Jesus. e o sétimo, O Pai amado. terceira, segunda e primeira pessoa da divindade, respectivamente. Perceberam? Paulo está falando sobre unidade e aqui ele nos apresenta o modelo das 3 pessoas da divindade. Elas são diferentes, é claro que são. No entanto, elas vivem e agem em perfeita unidade, assim como nós devemos fazer. Ouçam com atenção. A carta aos Efésios está repleta de referências às 3 pessoas da deidade trabalhando em nosso favor. Na criação, no plano de salvação e na edificação da igreja. Portanto, se temos o mesmo Deus e, além disso, temos os outros 4 Uens, ou seja, um só corpo, uma só esperança, uma só fé e um só batismo. Não deveríamos estar unidos? Lucas, companheiro de viagem de Paulo, relata no livro de Atos o que acontecia quando a igreja estava unida. Os que criam mantinham-se unidos, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E, em terceiro lugar, os dons que nos são dados por Cristo. Depois de seu poema sobre os 7, Paulo aborda o assunto dos dons que Cristo deu à igreja depois que ascendeu. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui Paulo está fazendo alusão ao Salmo 68, 18, onde Davi apresenta o Senhor como um general conquistador, que tendo derrotado seus inimigos, sobe a montanha em que está Jerusalém com os cativos da batalha em seu poder e então recebe presentes ou tributo de seus inimigos vencidos. Mas com uma pequena diferença. Embora Davi e Paulo estejam falando da mesma coisa, no Salmo o Senhor recebe dons, mas em Efésios o Senhor dá dons. Por quê? Porque foi isso que aconteceu com Jesus? Quando o Senhor ascendeu ao céu, não ascendeu como um conquistador vitorioso? É claro que sim. Na cruz ele conquistou nossa salvação. Ele não subjugou um grupo de cativos? Sim, Satanás e seus anjos maus. E ele não deu presentes à sua igreja? É claro, no dia de Pentecostes. Exatamente. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado com poder sobre a igreja, e cada membro do corpo de Cristo recebeu dons espirituais. A tia Ellen confirma isso. Após a ascensão de Cristo, quando o Espírito desceu, como um vento veloz e impetuoso, iluminando toda a sala em que os discípulos estavam reunidos, qual foi o resultado? Milhares tornou-se num dia. Em Efésios, Paulo identifica os dons como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em Romanos, ele usa o termo grego carismata, dons da graça, e aumenta a lista. E em 1 aos Coríntios, ele usa o termo grego pneumatikos, dons espirituais, e aumenta ainda mais a lista. Reparam? São muitos dons e pelo menos um deles é para você. Você precisa descobri-lo e usá-lo. Para quê? Para nos distinguirmos? Não para cumprirmos nossa função no corpo e valorizarmos as funções de nossos irmãos, para que os pés digam ao estômago: ei, amigo, você é o melhor, se não nos alimentasse, não teríamos forças para andar. E para que o estômago responda: não, pés, vocês são os melhores, se não fosse por vocês, não poderíamos sair para comprar comida. E assim, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. A Escola Sabatina Like convida vocês a continuarem estudando juntos a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e partilhar este vídeo. Lembrem-se de que juntos podemos crescer mais.